Saúde vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. No Saúde Vascular de hoje, vamos falar sobre a nova era no tratamento de varizes, tecnologia de ponta, diagnósticos mais precisos e procedimentos minimamente invasivos que oferecem mais segurança, mais conforto e uma recuperação muito mais rápida. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Ana Carolina Costa e o doutor Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares e proprietários da Clínica Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes. Bom dia, bem-vindos novamente ao 4 Saúde Vascular, aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Quais são as principais novidades no tratamento de varizes? O que há de novo? Eu diria que a principal revolução no tratamento de varizes foi a possibilidade de você fazer todo o tratamento sem pisar num hospital. Acho que essa foi a grande mudança, a grande revolução. Você consegue fazer hoje procedimentos minimamente invasivos, sem a necessidade de repouso, sem a necessidade de fazer uma anestesia mais invasiva, raquianestesia, anestesia nas costas, ficar horas ali em recuperação dentro de um centro hospitalar. Você consegue fazer hoje tudo dentro de uma clínica habilitada com porte de centro cirúrgico ambulatorial, desde as varizes mais grossas até as tecnologias mais avançadas nos tratamentos dos vazios, por exemplo, com conforto. Qual a importância de ter o ecodoppler disponível no consultório atualmente? Paulo, isso também foi uma grande revolução, né? Há cerca de 15, 20 anos atrás, o equipamento de ecodoppler tinha um custo inviável para se comprar dentro de uma clínica, né? Então, tu tinha ele disponível em clínicas de radiologia, dentro de algum hospital, mas mesmo assim de uma forma muito limitada, né? Com o avanço das tecnologias, concorrência, né? Então, os aparelhos ficaram não baratos, mas mais acessíveis e hoje a gente tem, então, a disponibilidade da ecografia. É essencial, digamos que é um ponto crucial para o sucesso do tratamento, que o médico que vai lhe fazer o tratamento seja o médico responsável pela realização do exame de ecodoppler. A gente não pode basear o nosso tratamento em exame que vem de fora, infelizmente. Apesar dos colegas fazerem bons exames, o exame que a gente faz pensando no tratamento é um exame completamente diferente, com outro foco. Então, tanto para o diagnóstico como para o intraprocedimento, para qualquer procedimento que a gente vai fazer, hoje a gente tem na nossa mão o aparelho de ecografia, ele é nosso mapa, o nosso guia para o melhor tratamento. Eu costumo dizer para as pacientes que no exame direcionado para o tratamento, até as veias normais importam. Então, quando a gente vê um ecodoppler, os exames de forma geral, eles são muito direcionados para a doença, para detectar doença, se essa fena está doente, se tem uma veia perfurante doente, se o sistema venoso profundo está pérvio, está obstruído. E quando a gente vai fazer um planejamento de tratamento, especialmente aqueles mais de caráter mais estético, né? Quando você quer uma melhoria do vasinho numa região, a gente precisa saber, mesmo onde veias normais estão localizadas, mas não qualquer veia normal, mas aquelas que estão relacionadas àquele tipo de vaso que você vai de fato tratar. Então, realmente, não adianta ser um exame feito fora ou por outro especialista, outro cirurgião vascular, outro médico, que não aquele que vai realizar de fato o tratamento. Como a realidade aumentada melhora o diagnóstico e o tratamento das varizes? A realidade aumentada é uma ferramenta essencial no tratamento moderno de varizes, especialmente daqueles casos mais superficiais, as veias de menor calibre. Por quê? Porque ela ajuda a gente a ter uma visão em tempo real de veias que são nutridoras de grupos de vasinhos em algumas regiões. Às vezes, essas veias, elas, embora superficiais, elas escapam ao alcance do olho. A gente não consegue ver olhando a pele só com a nossa visão normal. Então, quando a gente tem uma ferramenta como a realidade aumentada, ela permite que você, através dessa iluminação especial, consiga enxergar veias que estão um pouquinho abaixo da pele, quer dizer, veias que estão relacionadas àqueles vasinhos que você às vezes enxerga, mas aquela veia está ali embaixo. Então, ela permite não só o diagnóstico, mas também o direcionamento do tratamento. Você consegue, por exemplo, fazer um disparo de laser, fazer uma injeção de espuma, uma injeção de esclerosante líquido, enxergando em tempo real o que está acontecendo naquela veia que você está tratando. E essa ferramenta, ela consegue ver com precisão, às vezes, que a ecografia não consegue dar tanto. Então, são ferramentas que se complementam ao longo do tratamento. O que é o endolaser e por que ele revolucionou o tratamento de varizes? O endolaser é o ponto de partida da questão do minimamente invasivo.
né? Então, até alguns anos atrás, a forma de tratar as varizes, principalmente a safena, que é a veia maior, era levar para o hospital, fazer uma anestesia, fazer um corte, abrir a virilha, ligar essa veia, fazer um corte no tornozelo, ligar essa veia, passar literalmente um arame por dentro da veia e fazer o arrancamento. Então, além de cicatrizes, tu tinha um trauma cirúrgico, uma recuperação muito mais lenta. Com o endolaser hoje, usando a ecografia, a gente localiza a veia, faz uma anestesia local, punciona essa veia e passa essa fibra de endolaser por dentro da veia. E acompanhando com os equipamentos de ecografia, que nós já comentamos que são totalmente essenciais para o procedimento, a gente faz o que a gente chama de termoablação, que é uma cauterização. Então, aquele tratamento que antes tu arrancava a veia, hoje tu faz essa cauterização minimamente invasiva, sem cortes, o paciente pode levantar, caminhar, ter menos dor, menos desconforto e nenhuma cicatriz no tratamento. Quando a gente fala em tratamento com laser, as pessoas acham que laser é tudo a mesma coisa. E não é. A gente tem vários tipos de laser diferentes, a gente tem tipos de laser diferentes, inclusive para o tratamento de vaso. Então, às vezes, as pacientes veem algum anúncio de um laser super potente para dermatologia, para a cirurgia vascular, na maioria das vezes, aquele tipo de aparelho não serve. Quais resultados o laser transdérmico oferece e em quais situações ele é indicado? O laser transdérmico, eu costumo dizer que é a ferramenta mais potente, mais versátil que a gente tem no tratamento de vasinhos. Ele consegue tratar veias, aquelas veias esverdeadas de maior calibre que antes a gente só conseguia tratar com uma microcirurgia, até os vasinhos pequenininhos, fininhos, que a gente tem dificuldade, por exemplo, de puncionar e fazer uma injeção de um líquido esclerosante. Então, o laser transdérmico, ele consegue atuar numa variedade grande de veias superficiais. Quando a gente fala em tratamento de varizes de grande calibre, a gente precisa de um outro tipo de laser, que é o endolaser que o Cláudio estava falando. Mas o tratamento dos vasinhos superficiais, o laser ele tem uma ampla aplicação. E normalmente os melhores resultados são quando essa ferramenta é combinada com outros métodos, como a escleroterapia com espuma e escleroterapia líquida. Mas eu diria que hoje, para o laser, praticamente não tem restrição. Mesmo em peles morenas, você consegue usar esse tipo de ferramenta, claro, com alguns ajustes de parâmetro. A ferramenta ela tem várias nuances, vários cálculos que precisam ser feitos para um uso mais adequado, por isso é super importante que seja feito por um especialista em cirurgia vascular, mas eu diria que hoje ela praticamente não tem fronteiras no tratamento dos vasinhos mais superficiais. E outra questão muito importante do laser transdérmico também é que ele nos possibilita tratar locais onde estaria contraindicado fazer as injeções. Por exemplo, vasinhos da região nasal, vasinhos dos olhos, né, em volta dos olhos. A gente não deve nunca fazer injeção nessa região. Então, o laser nos permite fazer tratamentos também muito seguros de vasinhos em outras regiões, rosto, tórax e outras partes do corpo. E a gente consegue tratar, por exemplo, névoos vermelhinhos, aquelas pintinhas vermelhinhas que a gente tem ao longo do corpo, às vezes até na região íntima, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento com o laser transdérmico. Antigamente a gente ficava sem ferramenta para mostrar, tinha que ir para cirurgia que às vezes eram mutiladoras, não tinham como ser feitas, ou então a escleroterapia não poderia ser aplicada. Então aquelas pintinhas vermelhas, o laser transdérmico é fundamental. Para quem tem medo de dor, hoje existe sedação consciente para tratar as varizes? Então, essa é outra questão também que veio a revolucionar, né? Mas muito importante. Hoje em dia, para o médico poder fazer, então, a sedação com óxido nitroso, que é um gás que o paciente respira através de uma máscara, isso dá uma sensação de relaxamento e redução da dor, né? Tu precisa de uma estrutura de centro cirúrgico ambulatorial. Não é qualquer consultório que pode ser realizado a sedação consciente. Então, hoje, com esses tratamentos, a associação, então, da ecografia, do endolaser, do laser transdérmico, tratamentos que antes o paciente vinha e tu ficava ali 10, 15 minutinhos fazendo as aplicações, até por questão de desconforto, de dor. Hoje, com a sedação consciente, a gente consegue fazer tratamentos muito amplos, principalmente também por poder usar o laser transdérmico, porque as injeções elas têm seu limite de volume que pode ser usado cada vez. Então, isso possibilita que a gente associe então, o laser, a escleroterapia, o laser transdérmico, o endolaser, com a sedação consciente, permitindo então um conforto, sessões mais longas, menos visitas e resultados mais rápidos para os pacientes. E como funciona esse tratamento na clínica vascular? Na clínica vascular, nós temos um centro cirúrgico ambulatorial equipado para fazer esse tipo de procedimento. Então, desde cirurgia com endolaser, tratamento de vasinhos superficiais com laser transdérmico, com escleroterapia, tudo isso a gente consegue fazer com o uso da sedação consciente. Então, a sedação consciente ela tem uma ampla aplicação, a gente consegue usar em praticamente todos os nossos tratamentos, oferecendo conforto para aqueles pacientes mais sensíveis. Então, a gente consegue oferecer uma cirurgia
por exemplo, de varizes calibrosas, num ambiente totalmente ambulatorial, onde você não tem que passar em nenhum momento por uma estrutura hospitalar e fazer aquele procedimento com segurança, mas se sentindo confortável. E o melhor, depois, com a sedação consciente, a gente não tem aquela ressaca pós-procedimento, pós-anestesia, uma anestesia venosa, por exemplo. Você consegue fazer esse procedimento e está apto a retomar suas atividades poucas horas depois, poucos minutos depois. Fica ali na clínica um tempo curto para fazer comer um lanchinho, fazer uma massagem com bota de compressão pneumática na perna, uma drenagem linfática mecânica com bota de compressão. E depois desse curto período, você já está apto para voltar para sua casa ou para voltar para sua rotina normalmente. Tem contraindicações e o paciente acompanha todo o tratamento? Existem algumas contraindicações, sim, principalmente relacionadas com questões pulmonares, de doenças pulmonares avançadas, e aqueles pacientes que têm quadros gravíssimos de labirintite ou questões de tontura também podem se sentir um pouco mal, mas é uma minoria. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente fez um levantamento, a gente fez mais de 750 sedações, né? E a gente pode dizer que 99% dos pacientes passam bem. Tem gente que não gosta da sensação, mas é extremamente raro de acontecer, né? Então, do ponto de vista de segurança e contraindicação, conversando com o paciente, entendendo qual é a limitação de cada um dos pacientes, quando bem indicado, realmente a sedação consciente dá um conforto excepcional. Dr. Cláudio Nucci, doutora Ana Carolina Costa, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Vascular, aqui no Saúde RS. Obrigado. Você sabia que a saúde vascular é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo? Na Clínica Vascular, você encontra tratamento especializado para varizes e vasinhos com laser e endolaser, além do conforto da sedação consciente. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Dr. Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica se destaca pela segurança e excelência de seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, oferecendo um ambiente moderno e totalmente confortável. Localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim 301, Sala 303, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. A Clínica Vascular é referência no tratamento de varizes e vasinhos. Para saber mais, siga @Clínica Vascular com 2 L's no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clínica Vascular, a nova geração no tratamento de varizes já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou.